Linhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Balões de diálogo nas cores rosa e verde compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, Elas Pautam, Mulheres na Política. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. Regina Assunção, Apesar apresentadora. do maior envolvimento de mulheres em funções públicas de tomada de decisão, a igualdade ainda está longe. De acordo com a ONU Mulheres, somente 21% dos cargos ministeriais em todo o mundo são ocupados por mulheres. Apenas 3 países têm 50% ou mais de mulheres no parlamento e 22 países são chefiados por uma mulher. Além disso, a violência contra mulheres na vida pública é generalizada. Mulheres em funções de liderança lutam contra a falta de acesso a financiamento, ódio e violência online, normas discriminatórias e políticas de exclusão que tornam a ascensão na hierarquia ainda mais difícil. Mesmo com os avanços na busca por igualdade de gênero, as mulheres ainda enfrentam barreiras significativas, seja na política, em corporações, esporte, instituições associativas ou nas carreiras profissionais. E com o objetivo de promover a igualdade de gênero no exercício de cargos de liderança em todos os setores da sociedade, está em análise na Câmara um projeto de lei que cria a Política Nacional de Promoção de Mulheres e Meninas em Espaço de Liderança. Nós vamos aprofundar um pouco o debate que já começou na Câmara com a autora do projeto, a deputada professora Gorete, do PDT do Amapá, e com a professora pesquisadora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, Carla Antloga. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite de participar aqui do Elas Pautam. Lideranças femininas. Eu gostaria de começar com a senhora, professora Gorete, falando um pouco do seu projeto, o que ele está prevendo, já que é uma política algo mais amplo para a gente obter essa inclusão maior das mulheres, não é isso? É isso. Por tudo que você falou, nós sentimos a urgência de propormos um projeto de lei. É o projeto 4254, é de 2023 e nós estamos com ele na Comissão das Mulheres. Deputada professora Gorete, Temos PDT, agora Amapá. Pequeno atraso por esse processo eleitoral, mas o projeto ele visa promover uma política nacional de promoção de mulheres e meninas em espaços de liderança, né, tão necessário e urgente para que governos e entidades privadas, né, instituições privadas possam, de fato, ter um orientador na perspectiva da promoção de mulheres e meninas cada vez mais preparadas para exercer lideranças onde elas quiserem, né? Onde elas tiverem vontade de atuar. Então, esse é o motivo principal do projeto de lei e eu entendo da urgência de nós tratarmos dessas questões, porque nós temos dados mostrando o quanto nós ainda precisamos avançar, mas é preciso criar políticas públicas, né, que dialoguem com todas as áreas para que as mulheres de fato possam superar esses desafios que estão postos aí. E preparar as meninas, né? As meninas elas precisam ter ambientes onde elas possam entender o que é uma liderança, a importância da participação delas, né? Nós precisamos fomentar isso cada vez mais e urgente para que meninas e mulheres sejam de fato reconhecidas e valorizadas pelo tanto que nós mulheres podemos contribuir, especialmente com boas políticas públicas, né? Não só nos governos, mas também na iniciativa privada. Professora Carla, eu gostaria que a senhora falasse um pouco desse trabalho que a senhora faz na universidade sobre mulheres no trabalho, não é isso? Isso. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu lidero um grupo de pesquisa, que é o Psitrafem, Grupo de Estudos e Pesquisas em Mulheres e Trabalho. E nos últimos anos a gente vem em várias dimensões trazendo colaboração para a ciência e pesquisando o que tem acontecido com o mundo do trabalho em relação às mulheres. Carla Sabrina Xavier Antilor, Instituto de Psicologia, UNB. São quase 15 anos de pesquisa nessa área. Nós identificamos primeiro que um projeto como esse é super bem-vindo, porque nós precisamos de fato de políticas públicas que comecem a pavimentar o caminho para que as meninas tenham mais segurança para se lançar nesses espaços. Lideranças femininas. Mas especificamente em relação à liderança
feminina, tem alguns fenômenos que nós vemos em instituições, na sociedade, no mundo inteiro, que dizem o seguinte, é uma coisa que traz muita ambivalência para a mulher, porque se fala, venha, mas o caminho é tão árduo, é tão arenoso, é tão difícil, que na verdade a mulher começa a se questionar, será que é para eu ir mesmo? Né? E nessa coisa dela se questionar, vai se criando uma dificuldade que ela coloca para si mesma, no sentido de duvidar das suas habilidades. Porque você pode educar a menina para saber de tudo, mas se o tempo inteiro... Você pode educá-la para a liderança, educá-la para as exatas, mas se o tempo inteiro tem alguém dizendo para ela, mesmo que não verbalmente, aqui não é o seu lugar, para você vai ser mais difícil, veja se é isso mesmo que você quer. É óbvio que, né, o interesse dela diminui. E uma outra coisa interessante que a gente identifica nas pesquisas, entre várias, né, tem os vários efeitos aí, como a gente chama, mas é que os obstáculos que são colocados para as meninas chegam a parecer perversos para as meninas e para as mulheres, porque eles são obstáculos muito mais complexos do que aqueles que são colocados para os homens, e às vezes nós verificamos que isso se dá de maneira proposital, não é ao acaso. Por exemplo, vou te dar um exemplo fora da questão organizacional, vou te falar de futebol. Quando um menino fala que gosta de futebol e que ele tem interesse por essa temática, um colega ou alguém que está conversando com ele vai dizer, nossa, que interessante, qual é o seu time? Que você já foi ao estádio? Carla Sabina Xavier Antilor, Instituto de Psicologia, UNB. Quando uma menina fala que gosta de futebol, ou seja, ela está se arvorando, se lançando num espaço que teoricamente não é bem o dela. O nível das perguntas que vai ser feito para ela é assim, você gosta de futebol? Qual era a seleção na Copa de 70? Você gosta de futebol? Me fala todas as cores do time, da camiseta do time. Então, as dificuldades são nesse sentido, né, que nem sempre são tão explícitas, porque afinal são só perguntas. Afinal, são obstáculos que qualquer um enfrentaria. Mas quando nós olhamos ali com a lupa da ciência, não são obstáculos que qualquer um enfrentaria. Os homens não enfrentam o mesmo tipo, não é lançado para eles o mesmo tipo de obstáculo que é lançado para as mulheres. Bom, deputada, eu queria até que a senhora explicasse um pouco melhor do seu projeto, justamente por causa dessas sutilezas, não é, que dificultam o avançar da mulher. Como o governo, por exemplo, nós já temos até na área política algumas cotas, 30% de cotas para as mulheres candidatas, mas na área privada, como garantir essa ascensão, essa igualdade das mulheres? Isso é muito importante a gente destacar, né? Então, criar estímulo para as entidades privadas, por exemplo, o governo pode incentivar através de premiação, apoio financeiro, para que a iniciativa privada possa, né, promover esse ambiente. Deputada onde professora as mulheres Goretti, possam PDT, exercer Amapá. esse espaço de liderança, a iniciativa privada possa investir em formação, em preparar as mulheres naquele ambiente, Lideranças que femininas. elas estejam atuando, para que elas de fato tenham mais segurança, né? Então, isso foi tocado nessa questão de que as próprias mulheres ainda duvidam se elas são capazes, né? Apesar de algumas formações. Então, não só oferecer as formações, mas criar um ambiente onde ela se sinta segura para avançar. Acho que é nesse sentido, né, que o governo deve atuar, né, para dentro das instituições governamentais, mas também promover incentivos para empresas, para a iniciativa privada, ela começar a criar formas, né, de promoção de ambientes onde as mulheres se sintam seguras e possam contribuir. Eu acho que vai nessa linha o projeto de lei. Agora, professora, na universidade é incentivada a mentoria das próprias mulheres para esse tipo de trabalho, porque é muito importante que as meninas, né, as mulheres, se vejam, né, naquelas que já são bem-sucedidas. Como é que isso está sendo feito nas universidades? Tem sido pouco feito, precisaria ser mais. Você pensa que na Universidade de Brasília, agora nós estamos na segunda reitora, o que é um grande avanço do nosso ponto de vista. Foi eleita agora a segunda reitora numa eleição em que houve candidatas mulheres. Mas a gente ainda está engatinhando, né? E o papel da mentoria, foi interessante você ter mencionado, porque ele é fundamental para que a menina, não se trata só de pavimentar o caminho, mas também dela ver alguém Carla que está lá. Sabina Xavier Antilor, Instituto de Psicologia, UNB. Ver alguém que está na liderança, é importante destacar também que não é qualquer comportamento que as mulheres querem ver na mulher que está na liderança, o que é legítimo.
Eu estava com uma executiva outro dia fazendo um trabalho e ela falou para mim que demorou muitos anos a aceitar uma posição de liderança na empresa que ela trabalha, porque ela não queria ter que se comportar como seus colegas homens se comportavam. E isso traz no seu âmago a seguinte questão: as mulheres não querem deixar de ser cuidadosas para exercerem a liderança. Elas não querem se virilizar, se tornar mais daquilo que elas já conhecem para exercer a liderança. Como é que a gente consegue fazer isso? Criando um ambiente seguro para que ela possa ser quem ela quer ser, Lideranças femininas. quem ela foi socializada para ser. Então veja, se nós somos socializadas para cuidar, para maternar a vida toda, a gente não pode esperar, né, fazer uma ruptura com isso para poder ser líder. Não, agora eu não me importo com mais ninguém e eu vou fazer as coisas, né, vou ser mandona ou qualquer coisa do tipo. Inclusive porque também não é o melhor estilo de liderança. Quando nós olhamos, por exemplo, para os países que se saíram melhor na pandemia, a gente vê que foi uma liderança entre homens e mulheres gestores, mas uma liderança marcada pelo cuidado. Então, a política nacional de cuidados que nós temos aí, que está chegando, né? Está se fomentando. É extremamente interessante, mas é importante também que a gente fale da distribuição dessa carga de cuidado, porque todo líder, para ser bem-sucedido, homem ou mulher, ele precisa de suporte. Os homens têm muito suporte das mulheres, mas as mulheres não têm suporte dos homens para estar nesses campos, né? Com certeza. Para ilustrar a nossa conversa, vamos mostrar aqui alguns dados. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a proporção de pessoas com 25 anos ou mais com nível superior completo era de 21,3% entre as mulheres e de 16,8% entre os homens. Mesmo assim, a pesquisa Panorama Mulheres, realizada pelo Talenses Group e o INSPER, que foi publicada no ano passado, mostra que em 2017 as mulheres ocupavam 8% dos cargos de presidências nas empresas brasileiras, percentual que subiu para 15% em 2018, depois caiu para 13% em 2019 e em 2023 atingiu 17%. Mesmo assim, apenas 17% dos cargos de presidência são ocupados por mulheres. Já nos cargos de vice-presidência das empresas, o número subiu de 18% em 2017 para 34% em 2023. Professora Goretti, eu gostaria que a senhora avaliasse como é que pode se mudar esse cenário. Bem, você disse aí uma coisa bem forte, né? No Legislativo nós representamos 17%, né, de mulheres, apenas 17% do número total de parlamentares. E a gente sofre violência política de gênero diariamente, né? Isso todas as deputadas podem falar. Esse é um desafio gigantesco, que é a construção mesmo de uma nova mentalidade. O mundo mudou, o mundo vai continuar mudando e nós precisamos colocar mulheres... Deputada professora Goretti, PDT, por conta Amapá. dessa desigualdade social que nós temos, por conta dessa desigualdade de gênero, né? Por conta desse não acesso às mulheres, com toda a sua força e energia e sua capacidade, né, para, junto com os homens, construirmos boas políticas públicas, né? Acho que esse é um caminho muito importante. Sem o olhar e a participação das mulheres, né, nos espaços, especialmente espaços como do poder legislativo, onde nós possamos estar pensando boas políticas públicas, né, construindo legislação para proteger de violência e para empoderar as mulheres, nós não vamos mudar esse cenário de tanta desigualdade social. Então, é necessário que cada vez mais as meninas e as mulheres sejam incentivadas com uma boa infraestrutura para que elas conheçam, participem, se sintam fortes e contribuam para a construção de um mundo melhor, né, com políticas públicas melhores para promover o bem-estar da sociedade. Acredito que nós precisamos ainda batalhar muito, mas estamos construindo nas universidades, construindo no legislativo, né, ações intersetoriais para que não pode ser isolado, né? A política de saúde avançou isso, a política de segurança avançou aqui. Nós precisamos integrar as demais políticas públicas para a gente poder construir esse ambiente favorável para meninas e mulheres entenderem que é necessário que elas acreditem, é importante que elas acreditem e participem do processo de liderança.
Professora Carla, que políticas públicas seriam essenciais nesse momento para realmente reforçar essa participação da mulher em todas as áreas, né? A senhora citou dos esportes, mas na área de ciências exatas e em todas as áreas que realmente as políticas não estão ainda trazendo esse retorno. O que as pesquisas têm indicado, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, é que nós precisamos fazer intervenções na raiz do problema. A raiz é a educação. Então, nós precisamos começar a construir um ambiente educacional que seja realmente positivo para as mulheres, para as meninas, entrarem nas áreas que elas querem. Carla Sabrina Xavier Antilor, Instituto de Psicologia, UNB. Dos professores, mas a levar para dentro das escolas uma problemática que é a questão da igualdade de gênero. Né? Muitos pais ainda são tão resistentes em relação a isso, sem perceber que quando uma mulher avança, isso é bom para a sociedade como um todo, inclusive para o filho dele, inclusive para o menino e para os homens também. Lideranças femininas. Então, as pesquisas ao redor do mundo contam para a gente de educação. E outra coisa que elas contam, que tem sido muito, educação nas escolas, educação corporativa, treinamento, letramento, para que os homens entendam essa necessidade também. Porque as mulheres precisam acreditar em si. Mas para você acreditar em si, você precisa ter alguém dizendo para você que sim, que vai. Você precisa ter torcida, né? E nós não temos em grande parte dos casos. A questão das cotas também tem se mostrado nas pesquisas ao redor do mundo fundamental. Não é para sempre, mas até que a gente consiga chegar num determinado ponto de igualdade, pelo menos no que se refere à distribuição da população, né? E a educação dos homens. Tanta gente tem dificuldade de falar disso e eu gosto de dizer isso, porque há uma grande barreira na aceitação dos homens da liderança feminina, né? Uma banalização, múltiplas violências que acontecem nessa casa, acontecem na minha casa, na Universidade de Brasília, em todos os lugares. Que se trata de um certo medo, assim, né? Como essa mulher vai mandar em mim, vai me desempoderar, eu vou deixar de ser o chefe. E eu tenho um colega, o Vitor Valadares, que ele pesquisa masculinidade. E ele gosta de dizer o seguinte: o homem quer ser a cabeça da família, mas quando você olha para a sociedade, é sempre ele que perde a cabeça primeiro, né? Quando você olha para uma mãe, chefe de família, ela dá conta de manejar quantos microprocessos ali o tempo inteiro. Mas aí ela não serve para ser líder de uma empresa? Como pode? Porque gerenciar uma casa é uma coisa muito difícil, né? E elas fazem isso tranquilamente, seriam ótimas líderes em organizações maiores. Eu trago aqui agora um vídeo que eu gostaria de mostrar, um depoimento da jornalista e pesquisadora Débora Mari. Ela, em 2018, fundou a Força Meninas. É uma plataforma educativa que é pioneira e ela capacita meninas de 6 a 18 anos para que elas desenvolvam habilidades de liderança em várias áreas, com oferta de trabalho não só para hoje, mas para o futuro também. Vamos assistir. No estúdio, ao fundo, há um telão. Elas se viram para ele. Diversos programas. A gente tem expedição itinerante, que trabalha em parceria com os municípios e escolas públicas para conversar com meninas e meninos sobre a importância de entrar nessas áreas. Débora de Mari, fundadora da Força Meninas. Palestras e até uma peça de teatro especial. A gente faz também muita pesquisa. A gente conversa com meninas de escolas privadas e públicas de vários estados para entender como é que os nossos programas podem ser ainda mais eficientes. Nesses 7 anos de vida, a gente já impactou mais de 65 mil crianças de escolas públicas. Entre 6 e 21 anos, em mais de 29 cidades do Brasil e em mais de 23 estados. E tudo que a gente faz só está crescendo. Está crescendo por quê? Porque essa é uma conversa importante e relevante, mas que precisa de ferramentas eficientes para realmente gerar sensibilização, mudança de comportamento e, consequentemente, uma mudança na sociedade, que é o que a gente mais quer e acredita. E falando em mudança na sociedade, eu deixo meu recado para as meninas brasileiras: acreditem no seu potencial. Eu sei que isso pode parecer meio bobo, ainda mais quando a gente enfrenta um monte de barreira todos os dias, mas acreditar na gente mesmo é o primeiro passo para a gente conquistar o que a gente precisa. Além disso, eu queria desejar para vocês que vocês sempre consigam olhar para trás e para frente. Como assim olhar para trás e para frente? Olhar para as mulheres que vieram antes de vocês e tudo que aconteceu na sociedade até agora e olhar para frente, para onde vocês estão e tudo que vocês ainda precisam desbravar e conquistar.
O mundo vai ser um mundo muito mais próspero e justo para todos nós quando ele for mais igualitário. E é nisso que a gente trabalha na Força Meninas e é isso que eu desejo para todas vocês, meninas. Que vocês acreditem no seu potencial, que vocês encontrem parceiras como a nossa comunidade ou outras parcerias que te fortaleçam no seu caminho de desenvolvimento e que você sempre olhe para trás para entender de onde vem a sua força e a partir daí crie movimento para seguir em frente e abrir caminho para muitas outras. Esse é o trabalho que eu faço na Força Meninas e é o que eu desejo para todas as meninas brasileiras, que a gente abra caminho para que muitas outras possam entrar nos lugares que a gente conseguiu entrar primeiro. Obrigada. Lideranças femininas. Bom, professora Gorete, a gente até trouxe esse vídeo porque o dia 11 de outubro é o Dia Internacional das Meninas. E eu gostaria que a senhora comentasse assim, o que o Congresso pode fazer para realmente atrair as meninas a conhecerem melhor tanto a área política, né, essa liderança política que felizmente aumentou aqui no Congresso, né, agora, embora a representação seja de menos de 20%, mas aumentou bem desde as últimas eleições. Mas o que mais pode ser feito para atrair essas meninas? Nós precisamos seguir nessa linha, né, de avançar e debater, reconhecer que isso é importante, né, necessário avançar. Quero aproveitar para fortalecer que esse projeto de lei, ele traz Deputada aí, professora Gorete, que a PDT, professora falou, Amapá, um incentivo para que as escolas, para que a política educacional, de uma maneira geral, possa criar ambientes extracurriculares para as meninas poderem participar de Olimpíada, para as meninas poderem participar de esporte, para as meninas poderem participar de outras femininas. atividades, né, que não as curriculares apenas, para que de fato elas possam saber que elas podem contar com outras políticas públicas dentro da própria, daquele ambiente escolar. E o parlamento, ele precisa seguir debatendo, propondo leis inovativas, leis que garantam o acesso e leis que estejam focadas na questão da igualdade social e da valorização das mulheres. Então, eu acho que é esse o caminho. A gente já está com o tempo quase terminando, mas eu queria comentar com as senhoras para saber se a vida profissional, seguir para áreas de liderança, significa abrir mão da vida pessoal também? Eu posso falar sobre isso assim com muita alegria. Ontem eu estava conversando com a minha filha mais nova que no meu caso, e eu acredito que muitas mulheres, nós conseguimos fazer uma boa gestão, uma boa liderança e sem abrir mão do nosso papel de mãe, de companheira, né? Nós conseguimos, as mulheres têm essa capacidade. Deputada professora Gorete, PDT, a Amapá. maioria das mulheres tem essa capacidade, talvez seja porque elas estão empurradas mesmo a fazer isso, né? Uma cobrança, mas eu não abri mão, particularmente conheço muitas mulheres que não abriram mão, não tem esse histórico de dizer, olha, eu me dediquei tanto aqui e acabei fracassando com a minha família, né? As mulheres, elas conseguem levar as duas questões, assim, de maneira muito positiva. E eu acho que é por isso que a gente tem que contribuir para esse mundo melhor. Nós somos muito incríveis, né? Eu tenho 2 filhos homens, um em 2 idades bem diferentes, assim, um com 17 e outro com 9. Eu tive que fazer muitos sacrifícios, obviamente, mas eu não abri mão da minha vida pessoal. Gosto de estar com os meus filhos, criei os 2, né? Eu sou mãe solo de um deles. Carla Sabrina Xavier Antilor, Instituto de Psicologia, UNB. Principalmente, a gente não abre mão da nossa essência e das coisas que nós julgamos importantes, dos nossos valores. No meu grupo de pesquisa, que hoje é bem grande, a gente tem mais de 50 pessoas, eu me esforço muito para fazer uma liderança cuidadosa e vejo como isso faz diferença. Então, não abrir mão da vida pessoal, seguir o caminho que eu quis. Obviamente, precisei de muito suporte, pago e não pago, mas é possível, você não precisa abrir mão de ser quem você é para poder chegar no espaço que você almeja. Lideranças femininas. Professora Gorete, professora Carla, muito obrigada pela participação aqui, esclarecedora sobre esse tema, que a gente, se Deus quiser, pode participar outras vezes aqui e discutir mais ainda. Obrigada. Eu conversei sobre lideranças femininas. Foi com a autora do projeto de lei que cria a Política Nacional de Promoção de Mulheres e Meninas em Espaços de Liderança, é a deputada professora Gorete, do PDT do Amapá. E também com a pesquisadora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, professora Carla Antiloga.
Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga ainda as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Câmara.leg.br. Créditos na tela. Câmara dos Deputados, Brasília, outubro de 2024. Câmara.leg.br.